Olá, então estamos de volta para a continuidade do nosso curso Noções de Tensão e Corrente Elétrica. Vamos agora à parte onde nós vamos começar a falar sobre noções de resistência elétrica. Como o nome está dizendo, resistência é tudo aquilo que se opõe. Também não é diferente aqui. Quando a gente vai falar de resistência elétrica, é uma característica que determinados materiais têm de se opor à passagem da corrente elétrica. Alguns materiais se opõem mais a essa passagem, outros menos. Daí a gente classificar como isolantes e condutores. Então, na verdade, a resistência é uma propriedade do material. Então, vamos acompanhar no texto. Resistência elétrica. Resistência é a dificuldade que um condutor oferece à passagem de corrente elétrica. Já estou falando em condutor, né, para a gente ter aquela noção de condução da corrente elétrica. Então, na verdade, a resistência é a dificuldade que esse material vai apresentar na passagem da corrente elétrica. Voltando ainda a falar daquela analogia da corrente ou eletricidade e a parte hidráulica, nós também notamos algumas resistências na hora que a gente monta a nossa rede hidráulica numa residência, por exemplo. Acompanhe o texto aí, ó, onde é que elas aparecem? Ó. No caso da água, podemos dizer que há também resistências devido às curvas, cotovelos, luvas, reduções, etc. Tudo isso dificulta a passagem da água opondo-se à sua circulação. Já no caso elétrico, essa oposição é de acordo com o material. Tem material que vai se opor mais à passagem da corrente elétrica e tem material que vai se opor a menos a essa passagem da corrente elétrica. Então, conforme essa facilidade que determinados materiais apresentam, nós classificamos como condutores e isolantes, ok? Então, a ideia da resistência elétrica é isso. Resistência, resistir à passagem da corrente elétrica, tá certo? A essa propriedade do material nós chamamos de resistividade. Ó, palavra resistividade. Estão vendo aqui, ó, certo? Resistividade é a habilidade de um material em resistir ao fluxo de cargas elétricas, ok? Então, nós classificamos os materiais isolantes, ó, isolantes, e os materiais condutores, né? Quais são os materiais isolantes? Aqueles que apresentam elevada resistividade. Se tem elevada resistividade, então também tem elevada resistência elétrica. Já os condutores têm baixa resistividade. Se eles têm baixa resistividade, significa dizer, então, que eles têm baixa resistência elétrica, ou seja, a corrente flui mais facilmente no seu interior, né? Essa tabela aqui mostra também algumas características da resistividade de alguns materiais. Por exemplo, podemos classificar esses três primeiros como isolantes. O exemplo do vidro aqui, ó. O vidro ele tem uma resistividade de 10 na 12, 10 elevado a potência 12, ou seja, 12 zeros. Isso é uma resistividade muito grande. A corrente tem enorme dificuldade de percorrer esse material. Já no caso do cobre, que é o mais utilizado aqui pela gente, ó, ele tem 10 na menos 8. Então, ele não é chamado de isolante. E sim, nós podemos classificar esses materiais, três últimos materiais dessa tabela, como condutores, porque eles já vão apresentar, ó, baixa resistividade, certo? Baixa resistividade, baixa resistência. Então, com isso, a própria indústria também começou a criar o que a gente chama de resistência elétrica, que a gente vê nos chuveiros e vê em alguns circuitos elétricos, que serve justamente para quê? Para a gente poder controlar a passagem da corrente elétrica, tá certo? Em seguida, nós voltamos e falamos um pouco mais dessa característica e da relação da resistência e resistividade e como determinar a resistência do material, ok? Então, me aguarde que daqui a pouco a gente continua. Um abraço. Pois bem, então vamos lá. Continuando a parte de resistência elétrica, vamos seguindo. Bom, agora nós vamos falar um pouco dessa resistência elétrica. Como calcular essa resistência elétrica? O que que afeta a resistência elétrica dentro de um material, né? Muito bem, então verifiquem essa figura. Essa figura mostra um condutor, tá certo? Um determinado comprimento. Esse condutor possui um determinado comprimento, tá?
Ó, possui um determinado comprimento, possui uma área de seção transversal, como mostra aqui, tá certo? Ele é constituído de um determinado material, por exemplo, cobre. Então, essa letra grega Rho significa, determina a sua resistividade, que nós já vimos, né, na parte passada, e está submetido a uma determinada temperatura. Pois bem, como é que eu calculo a resistência elétrica desse material? Antes de nós mostrarmos na equação, vamos tentar raciocinar logicamente. O que aconteceria se eu aumento muito o comprimento deste material? Ou seja, um fio condutor muito comprido, ele vai dificultar ou vai facilitar a passagem da corrente elétrica? Imagine os eletrozinhos ali, né, se conduzindo. Quer dizer, quanto mais comprido for esse material, maior a sua resistência. Certo? Porque é um caminho maior, entre aspas, né, é o caminho maior que a corrente tem para circular, para andar. Então, eu estou aumentando a resistência com o comprimento do fio. Outro detalhe interessante é a área da seção transversal. Ó. Mais uma vez, podemos fazer uma analogia com a hidráulica. Um tubo com uma seção transversal muito pequena, muito estreito, né? Passa muita água ou pouca água? Passa menos água. Agora, se esse tubo é mais grosso, né, que tem uma seção maior, passa mais água. Idêntico com a eletro. Se eu tenho condutor onde essa seção transversal é muito fina, a área dessa seção é muito pequena, significa dizer o quê? Que vai passar menos elétrons. Se vai passar menos elétrons, eu estou aumentando a resistência elétrica desse material. Porém, se esse condutor tem uma área de seção muito grande, significa dizer então que passam mais elétrons. Eu estou diminuindo a resistência do material. Então, reparem que a resistência, nós já notamos que ela é diretamente proporcional ao comprimento, maior comprimento, maior resistência, menor comprimento, menor resistência. E inversamente proporcional à área da seção transversal. Condutor fino, grande resistência. Ó. Área menor, resistência maior. Condutor grosso, menor resistência. Área maior, resistência menor. E o material? O material nós já vimos, é diretamente em relação à resistência, né? O material, a sua resistividade já determina a sua resistência elétrica. Então, nós temos a equação dada desta forma aqui, ó, onde a resistência, né, ela é dada por essa expressão aqui para um condutor. Onde a resistência é diretamente proporcional à resistividade do material, ao comprimento deste fio e inversamente proporcional à área da seção transversal. Então, fio comprido, L muito grande, R grande. L pequeno, R pequeno. Área da seção, fino ou grosso. Área pequena, ou seja, ele é fino, resistência maior. Área grande, ele é grosso, resistência menor. Tá certo? E a resistividade diretamente com a resistência. Tá certo? Uma simbologia que a gente usa bastante para determinar a resistência e também apropriadamente os resistores, que nós já vamos ver, é dada desta forma aqui, ó. Exemplificando a resistência, essas ondinhas mostrando, dando ideia de resistividade, de resistência, né? E o R. Então, esse cara aqui é um elemento de circuito. Um resistor é um elemento de circuito, onde ele tem os seus extremos, né? Para que eu possa conectar uma diferença de potencial. Uma vez estabelecida uma diferença de potencial entre seus extremos, por exemplo, ó, mais e menos aqui, significa dizer que eu dei condições para que haja um fluxo de corrente. E esta corrente que vai passar por aqui, ó, esta corrente elétrica que vai circular nesse condutor, vai depender da sua resistência. Se tiver alta resistência, menor vai ser a corrente elétrica. Se tiver baixa resistência, maior a corrente elétrica. Por isso que às vezes quando a gente pega um fio de cobre e coloca as duas extremidades na tomada da nossa resistência, não façam isso, hein? Isso é muito perigoso. Nós temos o que nós chamamos de curto-circuito. Por quê? Porque praticamente não tem resistência nenhuma aí. Nós vimos que a resistividade do cobre é muito pequena. Significa dizer que passa uma corrente muito grande. A tendência dela é sempre aumentar, fechando o curto. Tá? Ou seja, é como se eu tivesse colocado resistência nula. Tá ok?
A resistência à unidade é dada em ohms, graças ao senhor George Simon Ohm, como nós mostramos aqui, né? Esse cientista, esse estudioso, desenvolveu estudos e mostrou que a lei que relaciona tensão e corrente através de uma resistência é uma lei que pode ser linear, né? Para determinados resistores, a grande maioria ela é linear, onde a tensão e a corrente são dadas pelas relações em função da resistência, ou seja, a tensão é igual a resistência vezes a corrente elétrica, tá? E a unidade da resistência elétrica é dada pelo nome do nosso amigo aqui, ó, ohm, tá? Ok? Então, continuando, barramentos. Só para a gente ter uma ideia, em alguns barramentos, onde a gente conecta alta tensão, por exemplo, né? Principalmente em fábricas, indústria, que tem aqueles painéis, o cálculo e a especificação desses barramentos são dadas da mesma forma que nós vimos há pouco. Eu preciso determinar a resistividade, eu preciso determinar a temperatura de operação, eu preciso determinar várias características que vão me dizer se esse material, ou a espessura desse material, ou o comprimento desse material está apropriado ou não para determinada aplicação, né? Aqui nós vemos um diagrama esquemático numa empresa, como é que ele tem que ser instalado, por exemplo, em função das temperaturas ambientes, do condutor, do gabinete onde ele está, né, colocado. Então, dentre essas especificações, nós mostramos aqui, a título de curiosidade, quais são as especificações convenientes para que se faça adequadamente esses barramentos. Então, é tensão, corrente, as dimensões, temperatura e resistividade. Repara, tudo isso nós já vimos aqui, né? Com isso a gente consegue estar medindo e projetando esses barramentos para determinadas aplicações. A figura aqui também mostra, ó, dois quadros, né, de barramentos, onde esses barramentos são barramentos, ó, de cobre, grande maioria de cobre, são verdadeiras hastes, né? Porque aqui passa de altíssima corrente, dissipa muito calor. Então, são hastes já muito grandes, proteções, etc., para conectar determinada parte dos painéis que vão distribuir essa energia para dentro de uma determinada máquina e etc., né? Então, nós temos duas figuras aqui para ilustrar bem isso, cortesia da Fast Weld, ok? Que é uma fabricante de barramentos, especificações, etc. Então, retornando ao resistor, ó, então, a simbologia do resistor vai ser dada por esta figura aqui, como nós já havíamos comentado, tá? Então, um resistor, ele tem essa característica aqui, essa simbologia elétrica, para a gente colocar nos nossos circuitos e ilustrações. Perfeito? Aqui está também uma figura de alguns resistores, que não só a resistência elétrica é necessária para especificar o resistor. A resistência, geralmente, ela é lida em função desses códigos de cores que nós temos aqui, ó. O corpo de um resistor, ele é feito, ó, com alguns tarjas coloridas, estão vendo? Isso vai especificar basicamente as três primeiras tarjas, o valor nominal desse resistor, 1 ohm, 10 ohms, 20 ohms, etc. E a última tarja vai especificar a tolerância desse cara. Ou seja, o quanto é verdade aquele valor especificado nessas três primeiras tarjas. Então é a margem, 5%, 10%, etc. Tá? É a margem do valor nominal dele, né? Além disso, há a especificação da potência, que eu não posso colocar num determinado circuito um resistor onde vai passar uma corrente e esse produto de tensão e corrente resulte numa dissipação de potência além daquela que ele suporta. Isso queimaria o resistor. Então, uma outra especificação é a gente especificar através da potência também, tá? No nosso material extra, no ambiente virtual de aprendizagem da Minipa, vocês vão encontrar esses códigos de cores, especificando melhor, né, a título de curiosidade, tá certo? Para vocês verificarem como é que isso é obtido, ok? Então, resistência é dada dessa forma, e a unidade, como nós já comentamos, é o ohm, representando pela letra ômega maiúscula, e a lei de Ohm é dada da seguinte forma, ó, tensão, a DDP aplicada de uma resistência, é igual ao valor da sua resistência vezes a corrente que circula sobre esse resistor. Certo? O produto dessa tensão no resistor pela corrente no resistor é que nos dá a potência que ele vai suportar. Basicamente, o resistor, por ser um elemento passivo, ele só dissipa a potência, né? Aquece. Tá ok?
Então, essa aqui é a lei de Ohm para resistores lineares. Ok? Tensão, resistência vezes a corrente. Então, se a resistência é grande, eu vou ter uma corrente pequena para manter uma determinada tensão. Se a resistência é pequena, eu vou ter uma corrente maior para manter o mesmo valor de tensão. Daí a gente dizer que tensão e corrente na lei de Ohm são inversamente proporcionais. Ok?